nome é Augusto, eu trabalho com publicidade há 5 anos, moro em Santo André e estou como assistente de arte há 4 meses. Por que eu escolhi trabalhar com publicidade, estudar publicidade? Na real foi uma sorte que eu tive, que eu acho que muitas pessoas têm e outras pessoas não têm. Você acaba terminando o ensino médio e decidindo por uma profissão muito cedo. Eu tive a sorte de escolher a certa, que até hoje eu sou apaixonado, eu gosto muito do que eu faço, mas a verdade é que foi um chute que eu dei. Uma agência de publicidade, na parte de criação, que é a parte que eu trabalho, divide o processo da seguinte forma: existe um diretor de criação. Esse diretor de criação ele é responsável por coordenar uma equipe, onde ele vai ter várias pessoas criando e ele vai orientar essas pessoas pelo melhor caminho. Essas pessoas geralmente são duplas. Essas duplas se dividem em diretor de arte e um redator. Os dois sentam juntos para desenvolver uma ideia, para ter o insight criativo. A partir do momento que eles têm essa ideia, eles dividem o trabalho. Um cuida de toda a parte gráfica, toda a parte visual, e o outro cuida da parte textual. O diretor de arte tem um assistente, que auxilia ele em todo esse processo gráfico. O assistente, inicialmente, ele acaba tendo um trabalho mais braçal, que é pegar e executar a ideia do diretor, seguindo o padrão estético que o diretor passa para ele. Mas isso que eu tô falando é muito mais em agência grande. Em agência pequena, o diretor ele não tem uma estrutura tão grande e ele acaba tendo que fazer as coisas por conta própria. Varia muito da estrutura que você tem. É que as atividades de um assistente, elas estão muito ligadas, na verdade, às necessidades do seu diretor. Varia muito da área. Eu cuido muito da área de digital. Quando precisa, eu faço coisas também para offline e tudo mais. Mas no meu caso, por exemplo, assim, um diretor, ele teve uma ideia. Nem sempre quando ele tem essa ideia, ele tem tempo para pegar e executar. Então muitas vezes tem muitos assistentes de arte que eles acabam pegando e botando a mão na massa pelo diretor. Enquanto o diretor pega e vai coordenando o seu trabalho, ele pega e vai orientando, então, essa fonte não tá legal, trabalha mais essa cor aqui, recorta isso aqui, troca essa foto, faz isso. Ele vai pegando, ele vai direcionando você mais assim. Do mesmo jeito que o diretor de criação auxilia a dupla, o diretor de arte é responsável por auxiliar todo o trabalho do assistente. No mercado de publicidade rola essa divisão entre digital e offline. Muitos profissionais falam que isso é uma coisa que tem que diminuir, porque o profissional ele tem que ser híbrido, ele tem que fazer de tudo. Só que ainda hoje, por serem áreas que cada área exige uma linguagem diferente e tem especificações técnicas que divergem muito, você acaba tendo um profissional para cada área. Aí, por exemplo, a área de digital que eu falo é tudo aquilo que você vê no meio online. Você vê no computador, que você vê em celular, que você vê em tablet. Quando eu falo offline, são mídias mais convencionais, assim, que você fala revista, jornal, um outdoor na rua. Quando a gente fala de formação, não necessariamente precisa ser uma formação acadêmica. Tudo bem, quando você vai na faculdade, não vai deixar de aprender. Vai ter coisas que você vai aprender lá, nada é perdido. Mas eu conheço muitos profissionais que não têm formação acadêmica nenhuma e se tornaram profissionais excelentes. Inclusive, muitos deles são muito melhores do que eu, que me formei em uma faculdade e tem que acabar correndo por fora, vendo muito conteúdo, tem que se encher de referência. Quando eu falo referência, é tanto a própria publicidade mesmo, você pegar e destrinchar, ler, saber nome de produtora, saber nome de agência, saber nome de profissional. Você tem que entender de movimentos artísticos, você tem que ir bastante em museu, ver bastante filme. Até porque direção de cinema é uma coisa que é muito utilizada em publicidade, porque não só em publicidade você fazer muito filme, mas você aplica muito pela linguagem, direção de arte, cortes, enquadramento e direção de fotografia. Eu fiz faculdade de publicidade. E fora a faculdade também eu fiz uma porrada de curso. Fiz curso de ilustração, fiz curso voltado só para direção de arte. Mas foi o que eu falei, tem muita gente que não faz nenhum desses cursos, mas é o cara que consegue ser autodidata, né? É um cara que consegue ser focado e correr atrás do conteúdo sozinho. O que o assistente vai precisar mesmo é ter o conhecimento técnico, porque ele precisa auxiliar o diretor na edição de imagens, ele precisa ter um senso estético
Esse senso estético talvez não vai ser tão destrinchado assim, não vai precisar ser tão amplo nesse início, porque ele tem um diretor de arte que vai coordenar ele. Necessita colar num diretor de arte dele e tentar aprender o máximo possível, virar papagaio de layout. Você tem que ficar no ombro do seu diretor e ficar vendo o que você está fazendo. Por que você está fazendo assim? Por que isso é melhor que isso? O que eu posso fazer para ajudar? Quer que eu faça tal coisa para você? Porque você vai ter a sua demanda de trabalho diária. Tem os trabalhos que você vai tocar sozinho, como assistente, que é até para começar uma formação júnior, para você passar de cargo. Você vai ter os seus trabalhos que vão ser juntos com o diretor de arte. E no seu tempo que você estiver livre, você tem que colar no diretor. Você tem que tentar aprender, você tem que tentar fazer coisa sozinho também. Tem que ler, tem que buscar referência, tem que experimentar. Aproveitar que você está como assistente e que a sua responsabilidade é muito menor do que a de um diretor e começar a entregar coisa, começar a fazer coisa por si só e mostrar trabalho. Porque quando você mostra trabalho, provavelmente você vai errar. E é ótimo isso, porque quando você erra, você tem a possibilidade de entender porque você está errando. Porque se sempre fizer só o que estão te passando e que está naquele espacinho, que é o que você domina, você vai continuar sempre acertando. Você vai continuar fazendo a mesma coisa. E aí você vai acabar se tornando um cara mediano, né? O ideal é você, enfiar o pé na jaca, errar mesmo, que você tem um cara pra te coordenar, você tem um cara ali pra te orientar. Se esse cara tá ali pra te ensinar e com a própria palavra diretor, ele tá ali pra te dirigir, te ensinar o caminho, você tem que aproveitar esse momento da sua carreira como assistente pra tirar o melhor desse cara. Cara, se você quer se destacar como assistente, você tem que mostrar serviço, não pode ficar enrolando, que rola muito disso. Eu sou um cara que sou muito disperso. A facilidade que eu tenho para dispersar é muito grande, mas quando eu tô no trabalho, quando eu sei que ali eu tenho que mostrar serviço, é o meu de trabalhar, então pegar, fecha, você não precisa estar no Facebook agora, você não precisa estar mexendo no seu WhatsApp agora, deixa o celular de lado, pegar e aceitar que as coisas que você vai fazer, muitas vezes vai estar errado, e o cara que está falando para você, possivelmente o que ele está falando é o melhor caminho. Pode ser que ele esteja errado, mas a chance dele estar certa é muito grande, você tem que pegar e aprender com esse cara. Publicidade tem um grande problema da galera ter um orgulho muito grande. Você é um cara que está prestando serviço para alguém, ele é o dono da arte que você está fazendo, não é você. E se ele quiser mudar, ele vai mudar. Então, primeiro, você tem que ser um cara humilde, de baixar a cabeça e aceitar os conselhos que as pessoas têm e saber ponderar o momento certo de, isso aqui vale a pena. Você vai buscar as pessoas em quem você vai se inspirar, principalmente em ficha técnica. Eu me sinto inspirado pelas pessoas que eu sinto ódio, assim, sabe? Que eu olho e falo assim, que cretino, cara, eu queria ter feito isso que ele fez, eu queria ter tido essa ideia que ele teve. Como é que esse cara teve essa ideia tão genial e ela não saiu da minha cabeça? Por que saiu da dele e não da minha? Pô, eu queria ter feito o que o cara fez, eu queria ter sido esse cara no dia que ele teve essa ideia. Essas pessoas são as pessoas que me inspiram. Eu tenho muito foco assim em agências específicas, agências tanto no Brasil quanto gringas. E é pegar e ver o que você acha de bom e vê quem fez. Você viu quem fez? Pega esse cara e procura o portfólio dele, procura os trabalhos dele, que você vai ver um monte de coisa assim pra entender, às vezes até a linha de raciocínio desse cara, vai te ajudar a ver como esse cara pensa, vai te ajudar a ver os caminhos que ele toma. Produtora também, estúdio, tem que ver o trabalho de todo mundo, porque a sua inspiração pode vir de vários lugares, inclusive até de lugares que não sejam publicidade, porque se você ficar pegando só referência só em publicidade, a chance de você fazer mais do mesmo é muito grande. Você meio que tem que se autoavaliar de tempos em tempos. E eu comecei a fazer isso assim, relativamente há pouco tempo. E se eu fosse falar comigo no começo, eu falaria para buscar ser sempre humilde. Entender que as pessoas que estão do seu lado não estão competindo com você. As pessoas que estão do seu lado são pessoas que vão crescer junto com você e que vão abrir portas para você do mesmo jeito que você vai abrir portas para elas. E evitar ter medo. Não pode ter medo, tem que aproveitar o início para arriscar. Eu sempre fui um cara muito medroso. Eu sempre ponderei muito assim na hora, tipo, será que vale a pena ir pra lá? Será que é bom largar o que é certo? Eu tive várias oportunidades que eu acho que eu perdi. Hoje, eu sou muito feliz de onde eu cheguei, de onde eu tô e o caminho que eu tô trilhando, mas eu sei que eu joguei oportunidades fora por ter tido um pé atrás em vários momentos. Se eu fosse falar pra mim, eu falei assim, cara, vai de cabeça, porque se você é um cara novo, se é um cara que tá começando agora, não tem conta pra pagar, aproveita pra rachar a cabeça. Aproveita para ir para frente e arriscar, porque se der errado, o tombo vai ser baixo, né? Se você começar a arriscar agora, quando você chegar lá em cima, que a queda vai ser muito maior, você já vai estar calejado o suficiente para não ter medo de fazer isso. Agora, se você não arriscar agora, quando você chegar lá em cima, aí você vai ter medo de tentar uma coisa diferente, de tentar uma coisa nova.
Esse é um mercado, acho que não só esse, como muitos mercados, é muito difícil a gente tentar se projetar 10 anos para frente para imaginar como é que vai ser a carreira de um assistente até lá. Chutando bem por cima assim. E olhando como mudou, se você for pensar que do começo dos anos 90, mais ou menos pra cá, a tecnologia influenciou muito a área de publicidade. Não tinha computadores e tudo que era feito na mão, né? Com a tecnologia, cada vez mais as ferramentas estão facilitando esse trabalho. Com o tempo, o assistente ele vai ter mais tempo para pensar também, igual o diretor. Tendo domínio das ferramentas, ele vai começar a fazer o trabalho dele mais rápido e ele vai ter cada vez mais tempo para apresentar suas ideias. Média de salário de assistente realmente varia muito o salário de um lugar para o outro. É difícil você ter uma média. Vai muito da qualidade do profissional, muito pela indicação que você entra, pelo momento que a agência está, a agência que você está entrando, principalmente a agência grande, que você tem uma verba de contratação e uma verba de promoção. Você é um estagiário e você vai subir de cargo para assistente. E um cara de fora foi contratado para ser assistente. Os salários de vocês dois não vão ser igual. Não vai ser igual. Provavelmente o salário do cara que entrou como assistente vai ser maior do que o seu que de estagiário subiu de cargo. É claro que são casos e casos, mas a qualidade do seu trabalho, aquilo que você tem para entregar é o que vai possibilitar a negociação. Mas chutando uma média, eu acho que vai variar entre 1.500 a 3. Livro específico na área de publicidade, eu tenho vários livros que são livros na verdade X que eu li. Eu acho que depois que você tá um pouco na área assim, tudo que você lê você acaba encaixando pro seu dia a dia de trabalho assim. Tiveram muitos livros que me ajudaram, mas eu acho que o importante, que nem eu falei, como referência, é você se preocupar em montar uma boa biblioteca de referências. Um livro que eu trouxe aqui que é um dos volumes que eu trouxe de exemplo só. Esse aqui é o 37º anuário do Clube de Criação. O Clube de Criação, eles têm o site, o CCSP, Clube de Criação de São Paulo, onde você pode ver as notícias do mercado que estão saindo, as últimas campanhas. E eles fazem um festival por ano, onde eles reúnem o melhor da publicidade brasileira. E eles pegam e depois eles lançam esse livro, eles lançam um livro por ano com o melhor da publicidade daquele ano. Publicidade nacional. Para você ter de referência é legal, para você pegar, dar uma folheada. Você fazendo inscrição no site deles, inclusive depois você tem acesso a todos os anuários que já saíram. Aí é legal, assim, como referência para você poder estudar. Se eu fosse falar alguma coisa para as pessoas que vão entrar agora, que estão buscando agora uma vaga como assistente, você tem que ser cara de pau, você tem que ser dedicado, você tem que ter vontade de fazer virar. E uma coisa que você não pode ser é braço curto, porque você está indo lá para fazer o trabalho braçal de um cara. Tem que buscar montar a sua pasta, tentar fazer seus trabalhos, para conseguir apresentar o que você já tem, o que você já é, qual o nível que você já está, se preparar para as críticas que você vai receber e ir atrás dessas críticas. Pega, liga para a agência ou então encontra e-mail. Se você conseguir ligar, inclusive assim, conseguir marcar para encontrar alguém e assim, e de cabeça aberta assim, você não está indo lá, entender que você não tem que ir para lá para arrumar um emprego. Se sair de lá com um emprego, melhor ainda. Mas você tem que ir para lá primeiro, para conhecer pessoas e para ouvir o que elas têm que falar do seu trabalho. E marcar assim, então eu queria... Você viu na ficha técnica, você encontrou pessoas que você curtiu o trabalho e que você acha o trabalho dessas pessoas um trabalho bacana e que você gostaria que fosse seu trabalho? Então tenta entrar em contato com esse cara e pede para ele ver seus trabalhos, para ele falar onde que você pode melhorar, onde você pode acertar. Se esse cara tiver alguma coisa para passar para você, se de 10 visitas que você fizer para 10 caras, passar alguma coisa interessante, já valeu a pena pelas 10 visitas, que é uma coisa que você vai estar crescendo.